onde podemos usar funções DAX? Essa é uma pergunta muito recorrente e muito simples de responder ao mesmo tempo, tá? A gente consegue utilizar essas funções DAX dentro de colunas ou tabelas calculadas e medidas, tá? Em duas opções aqui. Vamos entender cada uma delas primeiro. Então vamos falar um pouquinho sobre colunas ou tabelas calculadas, tá? Essa definição aqui eu também tirei do site da Microsoft, vou ler para você e depois explicar de uma forma mais simples e direta, que é o seguinte. As colunas calculadas ou tabelas calculadas, né, usam fórmulas DAX para definir os valores de uma coluna. Qualquer coisa, desde reunir valores de texto de duas colunas diferentes até calcular um valor numérico de outros valores, tá? A Microsoft dá uma enroladinha aí, mas resumindo, uma coluna calculada nada mais é do que uma coluna que você insere, que você adiciona no seu modelo a partir de uma função DAX. Ou, como ele fala aqui, ó, valores de texto, ou de uma concatenação. Então, se você concatenar duas colunas de texto gerando uma terceira, isso também é uma coluna calculada. Então, por exemplo, você faz isso no Excel e nem sabe, ó. Vamos supor que lá dentro do Excel você tem aqui, ó, ficou bem feio, né? Você tem aqui duas coluninhas, ó, uma coluna de quantidade e uma coluna de preço unitário. Para você achar o total, o que você vai fazer? Você simplesmente vai inserir aqui uma nova coluna. Vai inserir aqui uma nova coluna. E vou ter aqui uma coluna de total. Multiplicar a quantidade versus preço unitário e achar o total. Certo? Isso daqui que você está fazendo, ó, essa coluninha que você está inserindo, é o que a gente chama então de coluna calculada. Tá bom? Porque ela surgiu a partir de uma nova função DAX. Tá? Henrique, a gente deve trabalhar com colunas calculadas? A gente deve evitar, tá? Por que a gente deve evitar a geração de colunas calculadas? Porque ela vai gerar mais dados no seu modelo, deixando o seu modelo mais lento, tá? Você deve utilizar essas colunas calculadas em duas situações, ó. Duas situações. Quais são essas situações, Henrique? Você vai utilizar, então, essas colunas quando você vai inseri-las dentro de eixos de gráfico ou em slicers, que são os nossos filtros, né? Então, olha só que interessante. Somente nessas situações que você vai utilizar as nossas colunas calculadas. Beleza? Então, a gente pode até dar um exemplo. Vamos lá. Vou vir aqui no meu Power BI. Eu tenho aqui um modelinho, né, bem básico, né, que eu tenho aqui dentro. Vamos até ver ele aqui, ó. Clicar aqui na minha tabelinha. Dessa forma. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho aqui dentro, então, ó, eu tenho o meu valor e tenho o custo. Se a gente quisesse achar um valor líquido, o que a gente poderia fazer? A gente poderia inserir aqui uma nova coluna. Tá? Inserir aqui uma nova coluna. E aí, simplesmente inserir aqui, então, uma nova coluna e fazer um cálculo de valor menos o custo. Por mais que eu acho que esses valores estão bem errados, né? Valor menos o custo aqui, ó. Acho que eles estão um pouquinho errados, mas enfim, não tem problema. Ó, vamos testar isso aqui, ó, valor líquido. Valor líquido. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, melhor. Vamos fazer assim mesmo, ó. Vou pegar aqui minha coluna de custo menos a minha coluna de valor. É porque eu acho que tá trocado aqui, o custo marca o valor, tá vendo? Em algumas situações. Enfim, em outras não, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui o valor menos o custo. Tá? Não inserir nenhuma função DAX, vou apenas uma operação matemática, mas inserir essa coluna aqui no final. Olha só, ele está calculando aqui. Isso aqui então seria uma coluna calculada. Isso é uma coluna calculada. Certo? Ok. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ocultar. Beleza. Então, isso são colunas calculadas. E o que são medidas, Henrique? Olha só que interessante, pessoal. Medidas, então, uma medida nada mais é do que um espaço na memória do Power BI. Essas são minhas palavras, tá? Isso foi o que eu escrevi. Uma medida nada mais é do que um espaço na memória do Power BI responsável por armazenar um resultado, né, de um cálculo que retorna um único valor. Como assim, Henrique? Henrique, eu preciso calcular o faturamento total da minha empresa. Esse faturamento é um único valor. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Eu quero retornar a média de idade dos meus funcionários. Um único valor. Tá? Aí eu coloquei alguns exemplos, né? Total de vendas, ticket médio, prazo médio de estoque. Eu coloquei aqui dentro, então, que isso são medidas. Tá? Então, por exemplo, se a gente quisesse encontrar aqui, dentro desse o custo, né? Vamos somar. Eu quero saber qual que é o custo total da minha empresa. Eu tenho que somar essa coluna inteira, não é mesmo? Então, olha só.
eu poderia vir aqui dentro, ó, inserir uma medida. Então, olha só, botão direito, nova medida. Aí, mas você falou que você não vai escrever a função DAX hoje. Eu vou escrever só para te mostrar como que a gente pode encontrar esse mesmo valor sem trabalhar com essa medida, sem escrever essa função DAX. Então, vou chamar isso aqui de custo total, ó, e vou inserir uma função soma, simples, na minha coluna de custo. Fecho meus parênteses, dou um Enter, olha só, tá aqui, tá? Pausa o vídeo aí para você ver. Tem aqui então a minha coluna de custo total. Vou arrastar aqui para dentro, ó. Arrastei, coloquei dentro de um cartãozinho. Tenho aqui agora o meu custo total. Pronto, 8,95 milhões. Esse é o custo total da minha empresa. E isso é uma medida, tá? Repara que aqui, ó, o meu custo total, o Power BI coloca para mim até uma calculadorazinha. Essa calculadorazinha me indica que isso daqui é um custo total, ok? Que é uma medida. Essa medida, pessoal, essas medidas, na verdade, elas podem ser trabalhadas de duas formas diferentes. Como assim, Henrique? Elas podem ser medidas implícitas ou explícitas. Henrique, o que é uma medida implícita e o que é uma medida explícita? Olha como que é fácil entender isso, pessoal, de uma vez por todas. Olha só como que é fácil entender medida implícita e medida explícita. Aqui dentro do meu Power BI, se a gente vier aqui dentro, eu posso chegar nesse mesmo resultado aqui sem inserir uma medida, uma função DAX como eu fiz antes. Ou seja, eu posso pegar aqui a minha coluna de custo, olha só que interessante, eu vou pegar aqui a coluna de custo, a coluna inteira, tá? E vou arrastar aqui para dentro do nosso canvas. Nesse momento que eu arrastar aqui, eu vou trocar para cartão, certo? Troquei para cartão. E olha só, a gente chegou no mesmo resultado. Por quê, pessoal? Olha só que interessante, a gente pode até ver aqui, ó, custo total é o nome da medida que eu coloquei, e a gente tem aqui embaixo um outro nome, chamada Sum of Custo, soma de custo. Isso daqui, pessoal, o ato de você pegar uma coluna de dentro do seu modelo e arrastar para dentro do seu canvas, é o que a gente chama de medida implícita. O que é uma coisa implícita? Uma coisa implícita é aquilo que está ali, mesmo sem a gente perceber. Eu não sou muito bom em português, não, para te dar uma explicação do que a palavra significa. Mas aqui dentro do Power BI, uma medida implícita nada mais é do que um cálculo que é feito pelo próprio Power BI. Existe um cálculo implícito ali dentro que você não expressou a sua vontade de ter aquele cálculo. No sentido de, ele fez um cálculo de soma para mim, como você pode ver aqui, ó, mesmo se eu tenha falado para ele fazer um cálculo de soma. Concorda comigo? Então eu só arrastei ele dentro e o Power BI fez um cálculo de soma. Assim como ele poderia ter feito a média, ter trazido o valor máximo, né, o mínimo, a média, né, já citei a média. Ele trouxe ali pra gente, uma contagem ele poderia ter feito também, não é mesmo? E ele trouxe a soma para mim. Então uma medida implícita é quando você pega uma coluna que está dentro do seu modelo, traz para dentro do seu canvas e ali dentro o próprio Power BI é responsável então por fazer aquele cálculo para você, tá? Mesmo que não seja o certo. Olha só que interessante. Ah, Henrique, eu não quero o custo total da minha empresa, eu quero a média de custos. E o Power BI me trouxe aqui a soma de custo, ele trouxe o custo total. Isso é um problema. Por isso que a gente não costuma trabalhar com medida implícita. Por mais que ela seja rápida, por mais que ela dispense o uso das funções DAX, ela não é o ideal. Por quê? E se eu fizesse a média, né? Ah, Henrique, você pode vir aqui dentro, ó, dos seus campos, onde está a soma de custo, você vai clicar nessa setinha que está aqui e vai trocar de soma, você vai trocar para média. Ah, beleza, posso fazer isso, ó, cliquei aqui em média e ele troca, ó. Pronto, tá aqui, ó, a média de custo da minha empresa é de 15.540 reais. Ele fez a média para mim, realmente ele fez a média para você. Mas imagina só, se toda vez que você quiser fazer alguma alteração de visualização, você precisar ficar alterando ali, né, dentro de cada gráfico, dentro de cada indicador, na verdade, dentro de cada cartão, que é o caso que a gente está trabalhando aqui dentro. Isso não é eficiente, não mostra que você é um profissional dedicado de BI, concorda comigo? Então essas medidas implícitas, elas têm pouquíssimas aplicações, são raras aplicações que a gente vai utilizar. Em 99% dos casos você deve escrever a sua medida, ou seja, você deve ter uma medida explícita. O que seria uma medida explícita então, Henrique? Uma medida explícita
nada mais é do que aquela medida que a gente utiliza de funções DAX para expressar de uma forma clara o que eu quero. Dentro daquela medida que a gente criou, ó, vou até clicar em cima dela aqui do custo total, eu deixei claro para o Power BI que eu quero uma soma. Ficou claríssimo aqui, ó, Power BI, eu quero uma soma. E pronto, acabou. É isso que eu quero. Tá? Se eu tivesse escrito aqui average, o que eu queria? Eu queria uma média. Então, por mais que eu arraste isso aqui de qualquer lado, isso daqui, ó, vai ser sempre um custo total, uma soma de custo total. Porque eu deixei explícito que era isso que eu queria. Tudo bem? Então guardem isso, tá? A diferença de medida implícita para medida explícita. Henrique, a medida implícita dá certo dentro de gráfico? Dá certo. Então olha só, eu posso pegar aqui um gráfico de colunas, colocar aqui a minha filial, ó, arrastar a filial aqui para dentro e arrastar aqui o meu custo, ó. Pegar meu custo, não estou pegando aqui a medida, tá? Ó, não vou pegar a medida. Vou pegar o custo. Arrastei aqui para dentro. Ó, a lá ele fez para mim, ó. Soma de custo por filial. Então ele mais uma vez fez a soma do custo. Henrique, eu posso trocar aqui para média? Pode, do mesmo jeito que a gente fez antes. Então se você tem uma certa dificuldade com funções DAX, as medidas implícitas vão te ajudar. Só que você tem que tomar muito cuidado. Para ter certeza que ele trouxe para você, para dentro desse gráfico, o custo total. Ou seja, a soma do custo e não a média do custo. Ou se você quer a média, se ele não trouxe a soma. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então eu sempre te recomendo que o uso de medidas implícitas seja momentâneo, até você conseguir praticar mais as suas funções DAX. E após isso você sempre vai escrever uma por uma. Mas Henrique, uma função tão simples quanto uma soma eu vou ter que escrever? Vai. Tá? Para que você não tenha problemas futuros, para que você tenha certeza que ele está inserindo para você uma função soma. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui dentro. Ok. Então essas são as nossas medidas, tá? Então, pessoal, recapitulando. O que é DAX? Linguagem de programação que a gente tem dentro do Excel do Power BI. Mais de 250 funções que a gente utiliza para potencializar as nossas análises em DAX. Onde podemos usá-las? Podemos utilizá-las então dentro de colunas ou tabelas calculadas e também dentro de medidas, tá bom? E por fim, a gente tem aqui um item chamado medidas rápidas. O que são essas medidas rápidas, pessoal? Olha só que interessante. Essas medidas rápidas, então, isso aqui também é um conceito da Microsoft, tá? Vamos entender isso daqui. As medidas rápidas, então, você pode utilizar essas medidas rápidas para executar cálculos comuns e avançados com rapidez e praticidade. Rapidez eu concordo, praticidade nem tanto, a gente vai entender o porquê. Uma medida rápida, ela executa um conjunto de comandos em DAX nos bastidores e apresenta os resultados para você usar no relatório. Você não precisa escrever o código em DAX. Então, uma medida rápida, pessoal, nada mais é do que um portalzinho que eu tenho aqui dentro do Power BI, que a gente vai utilizar agora juntos, tá? E a partir deste portal, ele vai então com o mouse, você vai com o seu mouse, ó, com o seu mousezinho aqui, tá? Você vai então escrever as suas funções DAX, sem precisar literalmente escrever. Ele até fala pra gente aqui, ó, roda nos bastidores, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora. Então olha só, pessoal, que interessante. Vamos lá pra dentro aqui, vou abrir uma nova página aqui embaixo, ó. Só clicar nesse maisinho que ele traz uma nova página pra gente, tá? Cliquei aqui dentro. E olha só, pessoal, as medidas rápidas, elas estão aqui, ó, dentro da nossa guia Home. Mais para o final você tem aqui a opção de Quick Measure.